Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Toy Story 4. Sim, o quarto filme dessa franquia que é tão querida pra mim e imagino que pra vocês também. Ele estreia no Brasil agora em 20 de junho, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois dele, mas de qualquer maneira eu consegui assistir ao filme um pouco antes da estreia, então tô aqui pra falar as minhas impressões dele, o que eu achei. A princípio esse vídeo não vai ter spoilers, eu vou falar só da premissa básica, algumas coisas que acontecem bem no início, então não se preocupa, não vou falar nenhum plot twist nem nada. E se for ter alguma revelação mais tensa, eu aviso vocês, fiquem tranquilos. Bom, então pra começar, o que eu achei de Toy Story 4? Eu acho que é um filme que, apesar de não ser extremamente necessário, e eu já vou explicar por quê, ele é um filme muito bem feito, muito emocionante, dá pra ver o cuidado com que ele foi feito, e eles conseguiram trazer temas novos a uma franquia que já é bem antiga. Toy Story já tem aí os seus 20 anos do primeiro filme, então eles realmente conseguiram um feito que eu não imaginava que fosse acontecer. Eu fui assistir a Toy Story 4, eu acompanhei os trailers e as notícias sobre o lançamento, sem muito entusiasmo, eu confesso, porque realmente eu acho que o final de Toy Story 3 foi o final perfeito pra essa franquia. Eu acho que eles conseguiram um êxito muito grande pra concluir, sabe? Conseguiram trazer todo esse peso e essa nostalgia da galera que cresceu junto com o Andy e que também tava na fase de se despedir da vida de criança e abraçar a vida adulta. Então realmente o que eles tinham ali era algo muito especial. Foi uma conclusão perfeita com a passagem da tocha, ou no caso os brinquedos, pra uma nova criança. Cara, perfeito, fechou aí o ciclo, mas a gente sabe que na indústria cinematográfica hoje em dia você não acaba as coisas de verdade, né? É muito difícil algum estúdio bater o pé de que não vai mais ter nenhum filme de determinada franquia. Realmente pode ser que isso seja dito no começo, só que Hollywood não nega uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então você vê franquias sendo estendidas infinitamente. E a Pixar, antes de ser comprada pela Disney, ela não fazia muitas continuações, à exceção de Toy Story. Mas nos últimos anos tem feito bastante continuação, e é lógico que Toy Story, sendo a maior, a mais reconhecida franquia da Pixar, a mais tradicional, não escaparia muito disso. Então quando anunciaram Toy Story 4, eu realmente fiquei, cara, por quê? Qual a necessidade desse filme? Final do 3 já foi perfeito, sabe? Se eles mexerem nisso, vai estragar. E eu posso dizer com felicidade que não estragou. É por isso que eu falo que é um filme que é desnecessário, Toy Story 4, mas com desnecessário eles conseguiram fazer um negócio que não é um mero caça-níquel. É um caça-níquel com amor, vamos dizer assim. Ok, então o que é esse filme, né? Primeiro que ele começa aí com um flashback que meio que explica a ausência da Beth, que era o par romântico do Woody no primeiro filme, explica a ausência dela na franquia aí nos últimos tempos, como que ela foi doada, como que foi a despedida dela dos outros brinquedos e tudo mais. E tem uma espécie de recap, tipo Previously on Toy Story, pra que quem vai ver pela primeira vez o 4 e não viu os anteriores, entenda o passado do Woody, que ele pertencia ao Andy e que ele e todos os outros brinquedos foram doados pra essa nova criança que é a Bonnie. Isso é uma coisa legal porque nem todo mundo vai acompanhar a Toy Story ao longo desses 20 anos, sabe? Nem todo mundo vai ter visto todos os filmes. E quando você chega no quarto filme de uma franquia, você tem que tomar cuidado pra não deixar as coisas muito complexas e impedir que pessoas novas entrem. Ainda mais quando você fala de um filme infantil, porque você vai ter crianças indo no cinema e elas precisam entender o que tá acontecendo lá. Então eles fazem bem rapidamente essa coisa pra mostrar, ó, agora é a Bonnie. A partir daquele momento, o Andy só tá lá na memória dos brinquedos, ele não aparece mais. A criança desse filme é praticamente a Bonnie. Tem uma ou outra que aparece também, mas a principal seria ela. Só que, claro, como em outros filmes de Toy Story, e até o próprio título do filme, é uma história de brinquedos. Então os humanos que estão lá, eles são muito mais uma motivação pros personagens, algo que eles amam, que eles desejam, que eles protegem, do que realmente personagens que têm aí muitos questionamentos e tudo mais. Nesse agora tem um pouquinho mais disso do que nos outros Toy Stories, porque a Bonnie tá na idade de começar a escolinha, né, fazer o jardim de infância. E você tem ali dois grupos de brinquedos que pertencem a ela, os veteranos e os novatos. Os veteranos são a galera do Woody, da Jessie, do Buzz e tal. E eles já passaram por muitas etapas da vida do Andy, então eles já sabem mais ou menos como lidar com esse momento com a Bonnie. Mas não necessariamente os brinquedos novos vão ouvir, vão acatar. E isso fere principalmente o Woody. Isso já começa a mostrar pra gente que esse filme, assim como os outros Toy Stories, ele tem seus outros personagens, que tem seus desenvolvimentos e tal, mas o protagonista é o Woody. É sempre um desenvolvimento
dele. Então, no Toy Story 1, ele teve que aceitar que ele não era mais o maioral e tinha um outro brinquedo pra ele dividir a atenção. Aí no 2 e no 3 ele também teve os desenvolvimentos e tal. Mas eu acho que o 3, por exemplo, é um filme muito mais do coletivo dos brinquedos sendo abandonados, pensando no fim da sua vida com o Andy e tudo mais. E agora, nesse quarto filme, é mais uma vez o Woody tomando esse protagonismo com medo de ser descartado. Não necessariamente descartado no lixo, e a gente já vai falar mais de lixo, mas descartado no sentido de não precisam mais dele. Porque apesar dele ser um veterano e ele ter as dicas pra dar sobre a Bonnie, pensando no Andy, os brinquedos novos não necessariamente querem essas sugestões, eles estão vivendo ali a vida deles. E a própria Bonnie, não necessariamente ela vai achar o Woody o melhor brinquedo de todos, ela começa a preferir outros brinquedos. Então o Woody se vê quase como um inútil naquele momento. Não quer dizer que ele seja inútil, porque vários outros brinquedos também são pouco escolhidos pela criança, mas ele, que tá tão acostumado a ser o centro das atenções, fica de novo ali meio jogado. Isso lembra muito o primeiro Toy Story, mas não tem essa questão da rivalidade. Dessa vez o Woody tá muito mais maduro, ele não vê alguém como bode expiatório, ele percebe que é ele que não é mais tão necessário assim. E aí eu acho que entra o nosso novo personagem nessa história, que é quem dá uma noção mais pesada ainda pra como o Woody tá se sentindo naquele momento, que é o Garfinho. O Garfinho é um personagem muito diferente de qualquer coisa que já teve em Toy Story, porque ele não é um brinquedo, mas ele é um brinquedo ao mesmo tempo. Ele é um projeto de arte, vamos dizer assim, né? É aquela coisa do jardim de infância que você faz, decora copo, faz colar de macarrão. E aí a Bonnie fez esse brinquedo, que é um garfinho de plástico com olhinhos meio tortos e bracinhos de arame e tal. Só que quando ela escreve o nome dela embaixo, assim como ela faz com os outros brinquedos dela e o Andy fazia com o Woody, o Buzz, etc., ele vira um brinquedo. Ela começa a brincar com ele, aquele objeto inanimado ganha vida. E eu acho que isso tem muito a ver com a situação do Woody naquele momento, só que são opostos. Então, o Woody é um brinquedo que não quer ser descartado, ele tem um medo de ser descartado. Enquanto isso, o Garfinho, ele é alguém que veio do lixo e ele só quer ser lixo, ele não quer ser um brinquedo. Então ele fica o tempo todo tentando se jogar no lixo, voltar pro lixo. E o Woody entende que esse brinquedo é muito importante pra Bonnie naquele momento, porque ela conseguiu fazer aquilo no jardim de infância e ficou feliz e vai levar meio como que um apoio emocional. Como ela levaria um brinquedo dela, ela leva esse garfinho pra lá e pra cá. De novo, isso mostra a maturidade que o Woody atingiu nos últimos filmes, porque ele normalmente até encararia o garfinho como um rival, sabe? Ele tentaria se livrar do garfinho. Lembra ele tentando se livrar do Buzz? Só que dessa vez não. Ele não quer que o garfinho se jogue no lixo. O garfinho se livraria dele mesmo, entendeu? Porque ele só quer voltar pro lixo e ir embora. Mas o Woody quer impedir que isso aconteça porque ele sabe a importância pra criança dele. E agora vem a minha crítica do filme. Como vocês viram aqui, eu sei que o Garfinho é um personagem muito importante, que ele traz metáforas e ele traz coisas a se pensar e toda a questão existencial dele é muito importante pra esse filme, mas eu odeio o Garfinho. Nossa, ele é muito irritante, meu Deus, que personagem chato. Eu sei que é a intenção também, só que eu acho que fica meio repetitivo em alguns momentos, toda hora ele querendo pular no lixo e tudo mais. E foi uma das coisas que logo no começo do filme eu pensei que eu não fosse gostar dele, porque deu 5 minutos de Garfinho eu já queria parar de assistir. Começou a me irritar muito. Felizmente, depois o filme dá um jeito de tornar as coisas mais interessantes, de deixar menos essa repetição, sabe? Rola desenvolvimento de personagem e tudo mais. Mas no começo eu acho que é bem chata essa parte do Garfinho. De novo, apesar de eu saber que é importante, deveria ter, só que é irritante. Não tem o que fazer. E uma coisa que eu acho importante destacar sobre o Garfinho também é que ele tem o próprio arco e tudo mais, mas ele é muito mais um personagem que vai servir como escada pro Woody se desenvolver do que ele mesmo. Ele tem o desenvolvimento dele, mas é muito mais sobre o Woody. E uma coisa que tem que acontecer nesse filme é, beleza, Woody, você tem medo de ser descartado. E o que vai ser de você? Será que não é o momento de você viver como o Woody e não necessariamente como o brinquedo do Andy ou o brinquedo da Bonnie? É um filme que fala muito sobre encontrar a própria identidade enquanto brinquedo, que é muito louco, porque parece que é um filme sobre pessoas de verdade, não é mesmo? E você tem a discussão sobre brinquedos perdidos, brinquedos que nunca tiveram uma criança. Será que eles são brinquedos menos válidos por causa disso? Toy Story 4 traz muitas vivências diferentes que eu acho que acrescentam muito, sabe? Cada um dos filmes discute algumas coisas. Nesse caso é muito essa questão do, o brinquedo ganha vida quando? Quando que algo é um brinquedo ou deixa de ser um brinquedo? Também a questão dos brinquedos que não necessariamente são abandonados, porque o abandono já foi muito tratado nessa franquia, mas sim brinquedos que nunca tiveram nem a chance de agradar uma criança. Eu acho que a maneira que eles
causa dessa discussão é bem legal. Tem vários brinquedos que encaram de maneiras completamente diferentes ter uma criança ou não. E um destaque que eu queria colocar aqui é a Beth, que, como eu falei, ela tava sumida aí na franquia e ela volta de um jeito muito legal. É uma personagem que faz toda a diferença nesse filme. Eu acho que a maneira como ela é apresentada é muito legal. Realmente abre uma nova luz sobre Toy Story como franquia, sobre os personagens e tudo mais. É lógico que é uma pena que, como é um filme que trata muito mais do Woody, um pouco da Beth, bem pouco do Buzz, e aí, tipo, do Garfinho e de outros personagens menores, os brinquedos ali da galera original do Andy ficam um pouco de lado, porque a maior parte do filme eles não participam muito da ação, eles estão em outro canto e tal, e ainda tem os brinquedos da Bonnie pra chegar e dividir esse espaço, então realmente eu acho que eles não teriam como dar tanto destaque a tantos personagens assim. Mas eu achei Toy Story 4 um filme muito emocionante, um filme que tem a ação muito boa, tem alguns momentos realmente assustadores, eu tomei susto realmente, tipo, jumpscare no filme, foi bem assustador. Não sei se é mais assustador do que o Toy Story 1, naqueles momentos no Sid e tal, mas tem uns momentos tensos demais, assim. É lógico que dá pra ver com criança pequena e tudo mais, talvez ela só tenha medo daquele momento mesmo. E é claro que fica a minha recomendação aqui, caso vocês não tenham sacado o que eu falei ao longo do vídeo, eu gostei muito desse filme, vale a pena ver no cinema. Eu vi a versão dublada em português e tá ótima a dublagem, não sei como tá a dublagem original, mas deve estar ótima também. E se você tiver alguma dúvida sobre Toy Story 4, ou se quiser sugerir algum vídeo específico pra eu fazer, alguma discussão de algum personagem e tudo mais, é só deixar aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!